galera, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos sobre múltiplos de um número natural, divisores de um número natural e números primos. Então, temos alguns exercícios para resolvermos para que você possa entender claramente esses três assuntos. Vamos lá? O primeiro exercício nos diz o seguinte: a professora Carmen propôs para sua turma que pensassem numa sequência com os 10 primeiros números naturais múltiplos do número de chamada de alguns dos estudantes da classe, começando pelo próprio número. Como exemplo, apresentou a sequência dos múltiplos do número de chamada de Ana, 2, então o número da Ana era 2, e de Amélia, que o número era 3. Antes de fazermos esse exercício, preciso comentar com vocês algumas coisas. Primeira delas, números naturais. O que são números naturais? Números naturais são números que representam quantidades inteiras. Então, ele inicia no número 0 e ele vai até o infinito. Ok? Então, eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e por aí vai. Vai até o infinito. Múltiplos. O que significa essa palavrinha? Essa palavrinha aqui, ó, múltiplos, significa resultado da multiplicação entre dois números naturais. Então, eu vou multiplicar um número natural por outro e o resultado é chamado de múltiplo. Então, a professora pegou o número da Ana, que no caso era 2, e multiplicou por outros números naturais diferentes de 0. Então, ela fez 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6. E assim ela foi anotando os outros números da chamada, que são resultados da multiplicação do número da Ana, que é 2, por outros números naturais. Fez a mesma coisa com os da Amélia, né? Só que a Amélia, o número era 3. Então, o que ela fez? Multiplicou o 3 pelo número natural 1. Então, 3 vezes 1, 3. Pelo número natural 2, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9. E foi assim anotando os resultados aí da multiplicação de 3 por um número natural. Tudo bem? E aí ela nos pergunta: que cálculos a professora Carmen fez para obter os números da sequência? Bom, a gente já concluiu, né? Ela multiplicou os números naturais com exceção do 0, né? Porque ela começou ali multiplicando por 1, ó, 2 vezes 1, 2, 3 vezes 1, 3. Então, ela não multiplicou por 0. Com exceção de 0, ela multiplicou por 2, no caso da Ana, e por 3, no caso da Amélia. Ok? Por que o número 15 não aparece na sequência dos múltiplos da Ana? Olha, se nós observarmos lá em cima, nos múltiplos da Ana, a gente tem aqui 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20. O 15 deveria estar aqui, né? Entre 14 e 16. Por que ele não aparece? Porque 15 não é múltiplo de 2. Ou seja, o 15
não é resultado da multiplicação de 2 por um número natural. Então, 15 não é múltiplo de 2. Tudo bem, pessoal? Vamos para o próximo exercício. Observe as sequências dos múltiplos do número de chamada de Ana e de Amélia. Quais números se repetem nas duas sequências? Dentre os números que se repetem, qual é o menor? Comente. Bom, então a professora colocou lá para nós que os múltiplos de Ana eram 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20. E que de Amélia era 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 e 30. Daí ela pergunta, quais números se repetem nas duas sequências? Ou seja, quais números que aparecem tanto no da Ana quanto no da Amélia? Então, se a gente observar, ó, nós temos o 6 aqui na Ana, o 6 na Amélia. Depois, qual que vai voltar a repetir? O 12, né? Depois, o 18. Então, quais números se repetem nas duas sequências? Quem repete nessas duas sequências são 6, 12 e 18. Dentre esses números que se repetem, qual é o menor? Então, desses três, qual é o menor? O menor vai ser o número 6. Quando nós temos o menor número que se repete tanto para a Ana quanto para a Amélia, o menor que se repete ou que está presente, né, nas duas sequências é chamado de mínimo múltiplo comum. Por que mínimo múltiplo comum? Porque ele é o menor dos números que são múltiplos, ou seja, que são resultados tanto da tabuada do 2 e do 3. E por que comum? Porque ele pertence tanto aos múltiplos de 2 quanto aos múltiplos de 3. Tudo bem? No próximo, ela pede na letra A para que nós encontremos os múltiplos dos números 3 e 4. A professora, ela começou multiplicando pelo 1, né? Por quê? Porque não tem ninguém na chamada que tem número 0, ok? Mas quando a gente está falando de múltiplos dos números, a gente começa, né? Já que eu vou multiplicar um número natural por outro, então eu tenho que iniciar pelo 0, porque o menor número natural que nós temos é o 0. Então, quais seriam aqui os múltiplos de 3? 0, porque 3 vezes 0 dá 0. Depois 3, 3 vezes 1, 3. 6, porque é 3 vezes 2. 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 e por aí vai. Mas, professora, por que você colocou 33? A tabuada vai até o 30? Não, a tabuada ela é infinita, ok? Então, existem outros números que multiplicados por 3, que a gente pode multiplicar por 3. Então, eu posso multiplicar o 3 por 11, por 12, por 13, por infinitos números, ok? E do 4, quais são os múltiplos de 4? Então, a gente tem o 0, o 4, o 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44 e por aí vai. Encontramos aqui os múltiplos de 3 e de 4.
Agora, na letra B, perdão, isso, letra B mesmo. Letra B, quais são os múltiplos de 4 e de 8? Bom, os múltiplos de 4 a gente já colocou ali em cima. Só repetir, 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 22, 26, 40 e 44. Quais são os múltiplos de 8? Múltiplos de 8 nós temos 0, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88 e por aí vai. Ok? Agora vamos ver a letra C, né? Que é para a gente calcular a de 3, 6 e 9. Então vamos lá. Quais são os múltiplos de 3? 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, por aí vai. De 6, 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, por aí vai. De 9, 0, 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, 99 e por aí vai. Ok, pessoal? Na próxima questão, ele nos pergunta: qual é o mínimo múltiplo comum entre os números 3 e 4 na letra A? Então, vamos colocar lá mínimo múltiplo comum entre 3 e 4. Então, vamos voltar lá na nossa tabelinha e ver quais são qual é o menor múltiplo que tem, tanto no 3 quanto no 4. Então, vamos lá? Olha lá, ó. Aqui no 3, a gente tem 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33. Depois viria o 36. 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24. Ó, então o primeiro número que apareceu, que repetiu aqui, foi quem? Ó, 0, 0, com exceção do 0, né? 3 e 4, 6 e 8, 9, 12, 12, ó. Então, o menor múltiplo, ou seja, o menor número que tem em comum, tanto no 3 quanto no 4, com exceção do 0, é o 12. Então, o menor múltiplo comum é o 12. Depois, na letra B, qual é o menor múltiplo comum, então, mínimo múltiplo comum, entre 4 e 8? Então, nós vamos olhar lá na nossa tabelinha do 4 e no do 8, qual foi o número que é comum aos dois. Então, vamos lá? Então, vamos lá, ó. Aqui na tabuada do 4, qual é o número que tem na tabuada do 4 que também tem na do 8? O menor é o 8, né? A gente tem o 8, 16, o 24, 32, mas o menor de todos é o 8. Então, nós vamos colocar lá que o menor múltiplo comum entre 4 e 8
É o 8. E depois, qual é o menor múltiplo comum entre 3, 6 e 9? Aí nós temos que olhar nas três sequências. Então, no 3, ó, aqui tem 6, aqui tem 6, mas aqui não tem. Então, qual número que está aqui, que também está aqui, que também está aqui? Depois do 6, o próximo que repetiria tanto no 3 quanto no 6 seria o 12, mas ele não está no 9, então não pode. Qual que seria o próximo a repetir? Ó, 18. 18 está na do 3, está na do 6 e está na do 9. Então, esse é o menor múltiplo, com exceção do 0, né? Entre 3, 6 e 9. Ou seja, o mínimo múltiplo comum entre 3, 6 e 9 é o 18. Tudo bem, pessoal? Finalizamos aqui os exercícios que foram propostos sobre múltiplos de um número natural. Agora nós veremos os divisores de um número natural. Vamos lá? Então, divisores de um número natural. Nós sabemos que para dizermos que um número é divisor de outro, nós temos que dividir e a divisão tem que dar resto zero, certo? Então, ela tem que dar um resultado inteiro, sem vírgula, e sobrar resto zero. Se não acontecer isso, a gente diz então que esse número que nós estamos dividindo não é divisor, ok? Então vamos lá. Na sequência, a professora Carmen propôs aos seus alunos que verificassem quantos são os divisores de um determinado número. Assim, escolheu um aluno da lista e perguntou se o seu número de chamada era divisor de 26. A primeira a responder foi a Amélia, número 3 da lista. Ela respondeu que seu número era divisor de 26. Sua resposta estava correta? Bom, então o que nós vamos fazer para verificar se a resposta da Amélia está correta? Nós vamos pegar o número 26, que a professora pediu para dividir, e dividir pelo número 3, que é o número da Amélia. Tudo bem? Quantas vezes 3 cabe em 26? Se nós formos lá na tabuadinha do 3 e multiplicarmos 3 vezes esse número, tem que dar 26. Será que lá tem? Vamos lá, ó. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 7, 21. 3 vezes 8, 24. 3 vezes 9, 27. Olha o que aconteceu, ó. 3 vezes 8, 24. 3 vezes 9, 27. O 26, ele está aqui, entre o 24 e o 27. Porém, não existe nenhum número que multiplicado por 3, nenhum número natural que multiplicado por 3 dá exatamente 26, certo? Então, essa divisão, ela não vai dar exata, ela vai sobrar resto. Por quê? Porque eu teria que colocar aqui o 8. 8 vezes 3, 24. 26 menos 24, sobra resto 2. Então, a Amélia está errada. Por quê? Porque não existe um número que multiplicado por 3 dá 26. Ou seja, 26 não é múltiplo de 3.
Tudo bem? Então, nós vamos concluir aí a resposta. Então, nós vamos concluir aí que a Amélia está errada. Porque 26 não é múltiplo de 3. Tudo bem? Célia, número 13 da chamada, disse que seu número era divisor de 26. Está correto? Vamos verificar. 26 dividido por 13. Quantas vezes 13 dá 26? 2, né? 2 vezes 13, 26. Olha o que aconteceu agora com a nossa continha. O resultado aqui é um número natural e sobrou o resto zero. Então, está correto. Célia está correta. Pois 26 é múltiplo de 13. Tudo bem, pessoal? Próxima atividade. Na nossa próxima atividade, vamos falar de números primos e números compostos. Primeiro, vamos nos lembrar o que são números primos. A palavra primo vem de primeiro, ok? E números primos são aqueles números que só possuem dois divisores, o 1 e ele mesmo, e ele próprio, ok? Então, nós já vimos que para ser divisor, a divisão tem que dar resto zero, né? E o número primo é aquele que só possui dois divisores, o 1 e ele próprio. Por exemplo, o número 2. O número 2 é chamado de número primo. Por quê? Porque se eu dividir 2 por 1, 2 vezes 1, 2. 2 tira 2, 0. Então, aqui deu um número natural e aqui sobrou o resto zero. Já se eu dividir 2 por 2, vai dar 1, vai sobrar resto zero. Então, novamente, número natural, resto zero. Se agora eu for dividir o 2 por outros números naturais, essa divisão já não vai me dar mais resto zero. Ou não vai me dar mais um número natural. Por exemplo, o 2 dividido por 3, 0,0 lá, 6 vezes 3, 18, 20 tira 18, sobra 2. Essa divisão, então, sobrou resto. Por isso que a gente diz que o número 2 é um número primo, porque a única maneira da divisão dar exata é dividindo o 2 por 1 ou por ele mesmo, no caso, por 1 e por 2. Ele não tem outros divisores. Tudo bem? Então, por isso, ele é chamado de número primo. E número composto? O que significa? O número composto é aquele que tem mais de dois divisores. Ou seja, ele tem ele como divisor, ele tem o 1 como divisor e tem um outro divisor. Por exemplo, vou falar aqui do número 15. O número 15, eu posso dividir ele por 1, porque 15 dividido por 1 dá 15. Posso dividir ele por 3, porque 15 dividido por 3 dá 5, então sobra resto 0. Posso dividir ele por 5, 15 dividido por 5 dá 3. E posso dividir ele por ele mesmo. Então, quais são os divisores do número 15? O 1, ele próprio, o 3 e o 5. Isso é um número composto, porque ele tem mais de dois divisores. Tudo bem?
Bom, agora que já ficou claro para você o que são números primos e números compostos, vamos então fazer os exercícios que nos foram propostos aí. Nesse exercício, ele nos apresenta uma tabela e essa tabela apresenta a produção de peças de uma empresa. Deverão ser embaladas em pacotes que comportam 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 ou 10 peças, de forma que não sobre nenhuma. Assinale na tabela a seguir as opções para embalar as peças em cada dia. Então, nós temos que embalar a quantidade de peças que foram produzidas e colocar, em algumas embalagens. Quanto comporta em cada uma dessas embalagens? Pode ter 2, pode ter 3 unidades, pode ter 4, pode ter 5, 6, 7, 9 ou 10. Então, vamos ver se a quantidade produzida dá para distribuir nessas embalagens sem que não sobre nenhuma para trás, ok? Então, vamos lá? A primeira aí é 38. 38, dá para eu dividir por 2? Dá, né? Como que eu sei que 38 dá para dividir por 2? Uma regrinha, uma dica de ouro. Todo número par é divisível por 2. Então, existe um número que multiplicado por 2 dá 38. Que número que é esse? O 19, né? Se eu fizer 2 vezes 19, vai dar 38. Mas e lá no 3? Existe um número que multiplicado por 3 dá 38? Se nós formos buscar lá na tabuadinha do 3, ó, 3 vezes 10, 30, 3 vezes 11, 33, 3 vezes 12, 36, 3 vezes 13, 39. Pronto, não tem 38, então eu não posso assinalar o 3, porque senão vai sobrar pecinha. Lá no 4, tem resultado 38? Também não, aparece o 4 vezes 9, que é 36, e depois já pula para o 40, então também não tem. Lá na do 5, tem 38? Também não. Do 6 também não, do 7 também não, do 9 também não, do 10 também não. Então, o único que dá, a embalagem que dá para a gente colocar essa quantidade é embalando de 2 em 2 peças. E o 43? Tem resultado 43 na tabuada do 2? Não, ele é número ímpar, então não tem. Tem na tabuada do 3? Também não. Eu vou dar aqui para vocês uma dica. A gente conhece, né, tá acostumada a trabalhar com a tabuada do 3 até o 30, que é 3 vezes 10. E quando o número for maior, eu vou ter que ficar multiplicando, professora, até eu descobrir que número que é esse? Não, é só a gente somar. Então, eu vou somar os números que eu quero. Então, eu não tenho aqui 43, eu vou somar 4 mais 3. Quanto que dá 4 mais 3? 7. Tem 7 na tabuada do 3? Não, não tem resultado 7. Então, 43 não divide por 7. 43 está lá na tabuada do 4? Também não, né? Porque a gente tem 4 vezes 10, 40. Depois seria o 44 que é 4 vezes 11. Então, também não está lá na tabuada do 4. Será que está na tabuada do 5? Outra dica, ó. Para estar na tabuada do 5, o número aqui, a casinha da unidade, tem que ser igual a 0 ou 5. A nossa unidade aqui é 3. Então, não divide por 5, ok? Por 6, será que divide? Tem outra dica top. Se esse número que divide aqui
dividir por 2 e dividir por 3 ao mesmo tempo, ele também divide por 6. Mas a gente já viu que 43 não divide nem por 2 nem por 3, portanto, não divide por 6. Será que divide por 7? Vamos ver lá na tabuadinha do 7. 7 vezes 6, 42. O próximo número seria 7 vezes 7, que é 49. Então, não tem 43 na tabuadinha do 7. 43 tem na tabuada do 9? Também não. Nós temos 9 vezes 4, que é 36. Depois, 9 vezes 5, que é 45. E, finalmente, 43 divide por 10? Também não. E sabe qual é a dica? Se a casinha da unidade for igual a 0, esse número divide por 10. 3 não é igual a 0, então não divide por 10. Ou seja, o único divisor que 43 tem é o 1, porque 43 vezes 1 dá 43. Então, nesse dia, não dá para embalar as peças sem sobrar resto, ok? Sem sobrar peça sem ser embalada. O 28, o 28 é par, então ele divide por 2. 2 mais 8 é 10. 10 é resultado da tabuada do 3? Não, então ele não divide por 3. 28 divide por 4? Divide, né? Porque 4 vezes 7 é 28. Se ele divide por 4, ele também divide por 7. 4 vezes 7 e 7 vezes 4 dá 28. Divide por 5? Não, não termina nem em 0 nem em 5. Divide por 6? Não, porque ele não é divisor de 2 e de 3 ao mesmo tempo, ele é divisor só de 2. Divide por 9? Também não. Divide por 10? Também não, não termina em 0, ok? 40. 40 é par, dá pra gente dividir por 2. Dá para dividir por 3? 4 mais 0 dá 4. 4 não é resultado da tabuada do 3, tá fora. Dá para dividir por 4? Dá sim. 4 vezes 10 dá 40. Dá para dividir por 5? Também, porque termina em 0. Dá para dividir por 6? Não. Nem por 7, nem por 9. Mas dá por 10. Por quê? Porque termina em 0. O 39, será que dá por 2? Não, não é par. Dá por 3? 3 mais 9, 12. Opa, 12 é resultado da tabuada do 3. Então, ele divide por 3. Tem 39 na tabuada do 4? Não. Nem na do 5, porque não termina com 0. Nem na do 6, nem na do 7, nem na do 9 e nem na do 10. Então, a gente vai ter que embalar de 3 em 3 peças. Já o 34, divide por 2, é par. Divide por 3, 3 mais 4, 7, não. Divide por 4? Também não, não tem 34 na tabuada do 4. Divide por 5? Também não, não termina nem em 0 nem em 5. Divide por 6? Também não, não tem 34 na tabuada do 6. Divide por 7? Também não, nem por 9 e nem por 10, porque não tem 34 nessas tabuadinhas, ok? 35 é um número primo, divide por 2? Não. Divide por 3? 5 mais 3 dá 8. 8 não é resultado da tabuada do 3, então tá fora. Tem 35 na tabuada do 4? Não tem. Tem na tabuada do 5? Tem sim, termina em 5. Tem na tabuada do 6? Não tem. Nem na do 7, nem na do 9 e nem na do 10. O 39, a gente já viu ele lá em cima, né? Ele repetiu aqui no 12º dia, mas a gente já viu que ele só divide por 3, então nós vamos marcar aqui. Depois, no 13º dia, apareceu o 43, que a gente já viu que não tem como embalar sem sobrar resto. E
No dia 14 tem o 45, que a gente já viu o 45? Não, ainda não. Vamos lá. 45 não é par, então não divide por 2. 4 mais 5, 9. Opa, 9 é da tabuada do 3, então eu posso dividir de 3 em 3. Não tem 45 na tabuada do 4, mas tem na do 5, né? O número termina em 5. Não tem nem na do 6, nem na do 7, nem na do 9 e nem na do 10. Então, preenchemos aí a nossa tabelinha com as opções para embalar as peças em cada dia, sem sobrar nenhuma, ok? Vamos agora para a nossa próxima atividade. A próxima atividade diz o seguinte: no dia 6, quais opções de embalagem a fábrica tem para que não sobre nenhuma peça sem embalar? Indique o tamanho das embalagens. Então, vamos ver lá no dia 6 quais são as opções da fábrica. No dia 6, ela produz 40 peças. E quais são as opções? Embalagem de tamanho 2, tamanho 4, tamanho 5 e tamanho 10. Então, 2, 4, 5 e 10 é a opção de tamanho das embalagens. 2, 4, 5 e 10. Em quais dias a empresa tem somente uma opção para embalar? Qual é o tamanho dessa embalagem? Então, vamos verificar. Em quais dias a empresa tem opção para embalar usar somente uma embalagem? No dia 3, né, que ela tem a opção de embalagem de tamanho 2, e no dia 10, que também ela tem a opção de embalagem tamanho 2. Então, no dia 2 e no dia 10, ok? Na verdade, ela tem no dia 3 a opção de embalagem 2, no dia 7 a opção de embalagem 3, no dia 10 embalagem 2 e no dia 12 a opção de embalagem 3. Então, nos dias 3 e 7, ela tem como opção a embalagem 2. Então, vamos colocar lá, né? Nos dias 3 e 7, embalagem 2. E nos dias 10 e 12, isso mesmo? Vamos confirmar porque eu não me recordo. Isso mesmo, nos dias 10 e 12, ela tem a opção da embalagem tamanho 3. Tudo bem, pessoal? Em todos os dias, será possível embalar as peças sem que sobre nenhuma? Explique. Não, porque nós vimos que tem números lá, né? Tem produção lá, que não tinha forma para ela. Vamos voltar lá na tabelinha e verificar? Então, vamos voltar lá, ó. Aqui, o 43, ó, nós não assinalamos. Certo? Em quais dias, então? No dia 4 e no dia 13, não tem opção de embalagem para que não sobre peças sem embalar, ok? Então, não será possível nos dias 4 e 13, porque a produção foi de 43, né? A produção foi de 43 unidades de peças e não há embalagens que o tamanho seja múltiplo
ou melhor, e não há embalagens que... Só um minutinho, vamos corrigir. E não há embalagens que 43 seja múltiplo. Certo? Porque 43, ele é múltiplo de 1 e de 43. E nós não temos embalagem desse tamanho, aí no caso desse exercício. Em quais dias a empresa utilizará embalagens dos tamanhos 5 e 10? Explique. Vamos verificar lá então quais são os dias. Embalagem 5 no dia 6, 5 e 10. E bom, 5 e 10 ao mesmo tempo, só no dia 6, né? Bom, então como a gente pode perceber aqui, para embalar com embalagem 5 e 10, é só no dia 6, né? Aqui no dia 6, ó, ela pode embalar tanto na embalagem de tamanho 5, quanto na embalagem de tamanho 10. E por que que isso acontece? Porque 40 é um número que termina em 0, por isso ele é múltiplo tanto de 5 quanto de 10. Então, vamos responder isso lá. No dia 6, pois 40 é múltiplo de 5 e de 10. Tudo bem, pessoal? Vamos para a nossa próxima atividade. A nossa próxima atividade diz o seguinte: na tabela abaixo, pinte apenas os números primos. Em seguida, escreva-os em seu caderno. A gente tem uma dica muito legal aqui nesse caso. Toda vez que queremos descobrir os números primos compreendidos entre 0 e 100, a gente deve escrever todos os números, do 1 até o 100. A gente vai usar uma ferramenta aqui chamada crivo de Eratóstenes. Ele criou essa técnica que facilita nós encontrarmos os números primos compreendidos entre 2 e 100, ok? Então, o primeiro passo é escrever os números de 1 a 100. O 1 está fora, por quê? Porque nós vimos que número primo é aquele que só divide por 1 e por ele mesmo. O 1 só divide por ele mesmo, então ele só tem um divisor, ele não tem 2. Então, o 1 não é primo. Depois, a gente vai ver o número 2. Nós vimos que o número 2, ele divide por 1 e por ele mesmo. Os outros números pares, todos são divisíveis por 2. Nós vimos na dica, né, no exercício anterior. Então, se os pares dividem por 2, eles também dividem por 1 e também dividem por eles mesmos. Então, nesse caso, eles não são primos. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos deixar o número 2 e todos os números que forem pares, nós vamos riscar na nossa tabelinha. Então, ó, vou riscar aqui o 4, o 6, o 8, o 10, o 12, o 14, o 16, o 18, o 20, o 22, o 24, o 26, o 28, o 29. Opa, 29 não é par, louca. Perdão, fui na sequência. O 28, o 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 e 50. O nosso próximo número será o 3.
O 3 só é divisível por 1 e por ele mesmo, ok? Os outros números que dividem por 3, nós vamos riscar da nossa tabelinha. Então, vamos ver aqui na nossa tabelinha quais desses números aí que são múltiplos de 3. Ó, aqui em cima seria 3, 6, 9, então vamos riscar o 9. Depois, 12 já está riscado, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, já está riscado, 45, 48, depois seria o 51 que nós não temos na tabelinha. Então, já riscamos os múltiplos de 3. O próximo número que nós temos aí é o 5. 5 é um número primo, ele divide por 1 e por ele mesmo. Os outros múltiplos de 5 não são primos, então nós vamos riscar todos os outros que são múltiplos de 5. Aqui em cima não tem, aqui a gente já riscou, já riscamos. Aqui temos o 25, o 30 já foi riscado. Aqui o 35 e finalizamos aí os múltiplos de 5. Agora vamos fazer a mesma coisa com o 7. 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49. Pronto, finalizamos o de 7. Agora vamos ver quais são os múltiplos de 11. 11 é primo, divide por 1 e por ele. 11 vezes 2, 22, 33, 44. Riscado já. Agora o de 13. 13, 26, 39. Já foi riscado de 13. Qual que falta? 17. 17, depois seria 34. Riscou. 23. 23, 46, já foi riscado. O próximo seria maior que 50. 29. 29 vezes 2, 58. Já é maior, então não vamos riscar. 31, 62, não temos. Então, o 31 a gente deixa. O 37 nós vamos deixar. O 41 e o 47. Então, quais são os números primos que nós temos? Ou seja, quais são os números que só têm 2 divisores? O 1 e ele próprio. O 2, o 7, o 11, o 13, o 17, 23, 31, 37, 41 e 47. São os que estão aqui nessa tabelinha, certo? Bom, então ele pediu para a gente pintar aí na tabelinha os números primos. Os primos são os que sobraram. Então, nós vamos pintar aqui o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 e 47. Então, nessa tabelinha, quantos números primos a gente tem? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Vamos contar direitinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bom, então quais são os números primos que nós temos aí? São todos esses que colorimos aí em verde, né?
o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 e o 47. Eu anotei aí do ladinho, vocês anotem no caderninho aí de vocês como pede o exercício. Por hoje é só, o vídeo vai terminando por aqui. Eu peço para você que curta o nosso vídeo, então clique lá no joinha, compartilhe com seus amigos, deixe a sua mensagem, deixe lá o seu recadinho, se você entendeu, se você tem alguma sugestão, ok? Participe lá do nosso canal. Por hoje é só e até a próxima!